arriscado, se der problema, ele vai ter empréstimo do Banco Central, porque o Banco Central pode também depois criar... de um creche, O Central está isso. incentivando o mau comportamento. Exatamente, por isso que nesse ponto eu convirjo inteiramente com os libertários. Com a Perfeito. Banco Central não pode existir, ou se existir ele tem que ser regulador. Não pode existir para ser emprestador de último... Uma agência O reguladora. dinheiro é um produto, ele tem que estar aí livre para... Tem que estar livre. Então você não teria essas bolhas gigantescas se não tivesse isso. A primeira, a de 29, foi porque criou-se o Fed em 1913 e ele já estava lá para garantir alguns bancos. O problema é que o crash foi tão grande que nem ele tinha dinheiro para garantir os bancos. Aí inventaram aquela coisa de mudar, né, desvalorizar o ouro para o dólar para o Fed poder ligar a maquininha e... Ô, Fábio, e um choque deflacionário, você acha que diminuindo a quantidade de dólar, de crédito que existe no... As pessoas têm que voltar a entender o risco das coisas. Isso... E só na prática isso vai acontecer. É o jubileu. Por isso que a igreja, né, as religiões antigas, tudo... É cíclico. 25, 50 anos, zero crédito, todo cíclico. mundo, entendeu? Isso, todo mundo começa de novo. A cada 80, 90 anos você tem uma recessão mais braba, que pode ser chamada de depressão, e a cada 250 anos você tem uma mega depressão, que é um jubileu. O último jubileu do tamanho do que nós vamos ver em breve foi em 1720 a 1760. Que foi quando quebrou a Companhia das Índias Ocidentais. Sim, sim. Que era Foi maior que 29? Foi. Foi bem maior. Porque o mundo ficou em recessão, depressão, por 50 anos. Ô, Faca, e um choque deflacionário, você acha que a grande depressão levou 10, 15 anos para sair dela. Ele diminuiria o poder de emissão de diminuiria a influência dos bancos centrais no mundo? Lógico, as pessoas vão entender que os bancos centrais não podem salvar todo mundo. Isso. E os estados vão estar quebrados. Você poderia fazer o Roxo também poderia fazer uma diferença para a gente, porque a gente ouve o Fed. Parece que é o Banco Central dos Estados Unidos, certo? Sim, mas existe uma diferença, porque lá também existem banqueiros por trás, né? Sim, os banqueiros aqui, são sócios do Fed lá. No Banco Central do Brasil isso não existe, ou existe? Não existe, mas os bancos mandam no Banco Central aqui também. Mas eles são acionistas? Não, eles o Banco Brasileiro aqui manda. Mandam aqui Mas, também. Explica direitinho. Eles são acionistas do Fed? Sim, o Fed... Você tem uma diferença com o Banco Central do Brasil? O Fed é uma instituição mista, que o capital é privado na sua maioria e tem uma participação do Tesouro Americano lá, com uma participação acho que de 40% ou menor. O Fed, ele tem, em termos de resultado, ele paga, todo o resultado dele é para o Tesouro. Mas em termos de comando, porque os banqueiros não montaram o Fed para eles ganharem dinheiro do Fed. Eles montaram para garantir eles. O Fed, o lucro que ele vai ter normalmente por carregar títulos, lá o Fed tem ativos na carteira. Ele tem receita de juros, ele carrega títulos da dívida americana. Aqueles juros que ele ganha, aquilo ele devolve para o Tesouro. Tá? Então, assim, ele não precisa. Ele fica no final do ano, o lucro que sobra, ele distribui para o Tesouro. Só que os banqueiros não montaram o Fed para tirar dividendo para eles. O dividendo deles tira do banco deles. Sim. O JP Morgan tira dele, não tira do Fed. Entendeu? O Chase, não sei o quê, o Citi, pega lá qualquer banco lá do sistema americano. É para dar direcionamento político-financeiro. É para dar garantia. Eles montaram assim, se a gente se ferrar, quem vai salvar? Porque o século XIX, dentro daquilo que você estava falando, como você tinha uma limitação, né, a emprestar, que era o lastro ouro, né, porque não existia como você... como todo dólar tinha lá um lastro em ouro, quando você fazia um empréstimo em dólar e você precisava captar de volta dinheiro para emprestar de novo, quando faltava dólar, o juro subia. Né? Quando faltava dólar, como não tinha ninguém que pudesse livremente aumentar o estoque, quando você precisar mais, né, você... Os juros estão lá em cima. E ao mesmo tempo, as inovações iam caindo os preços das coisas. Então os banqueiros eram quem sempre quebrava. Porque na hora H ele precisava de dinheiro, o cara, as inovações estavam baixando o preço das coisas, e num cenário deflacionário, se o juro sobe, você não consegue pagar mesmo. Então, estava tendo um monte... cada inovação que vinha, você tinha os bancos que estavam com risco de quebra. O banco quebra porque ele empresta, não recebe, Se você não tem uma impressora e não manda no dinheiro, aí a atividade bancária é muito arriscada. Mas se você tem um cartel... Exatamente. Entendeu? Então, a quantidade de inovações e de progresso ali, ela fazia baixar muito o preço das coisas. Então, os créditos, como eles eram empréstimos nominais, né, e o empréstimo nominal, quando os preços caem,
o empréstimo nominal está ficando mais caro, na verdade. O juro real, por exemplo, a gente tem debate aqui com o pessoal que fala que o juro real vai ficar negativo. É o que eles querem. Eles precisam que o juro real esteja negativo para continuar sustentando as dívidas atuais hoje. Você não consegue sustentar a dívida do mundo com 5%. O sonho deles é conseguir que o juro fique 0, que fique menos 1, para poder nunca acabar a ciranda de impressão de dinheiro. Mas acontece que não dá. É porque... Que não eles veja o seguinte, como é que eles vão só um convencer as segundinho. pessoas a ficar emprestando dinheiro abaixo de 0? Não dá. Se você tem uma inflação de 5 e você tem um juro de 3, então o juro ele é negativo, por mais que ele seja 3. Mas ele é negativo, porque ele é menor do que a inflação. Isso é a melhor coisa para o banco. Porque o banco, como ele tem dinheiro e todo mundo, ele empresta para todo mundo, a inflação deixa o banco rico. Ela ganha no spread, na diferença, então isso é muito propício. E é muito bom para o governante também, porque é um imposto indireto que ninguém está sentindo. Não, na verdade, para o banco, nem importa. O banco faz conta nominal. Sim. O banco vai emprestar e tomar nominal. E a inflação é uma medida estatística de moeda contra preço. Banco é assim, é o quanto eu estou devendo, quanto eu tenho para receber. Se o valor da moeda mudou, não importa. Ele tá tomando empréstimo a 3 e recebendo a 4. Se a moeda se teve 5 ou 10% de inflação, não importa. Ele pagou 5 ele pagou 4 e recebeu a 5. Ele ganhou 1% de spread. Entendeu? Sim. Então, para ele, para quem está no crédito, é o nominal que importa. A inflação, essa conta da inflação... É bom para o governo. É para o governo, porque o governo pode fazer déficit. Quando ele faz déficit, ele consegue pegar o dinheiro na frente e gastar antes dos preços subirem. Aí os preços sobem, impacta, o dinheiro multiplica, né? E como ele foi o primeiro a gastar, né? O governo faz o quê? Quando ele faz um déficit, ele praticamente fala, vou gastar mais do que eu arrecado. E gasta, e esse dinheiro circula, e ele vai lá e toma empréstimo. Então ele gastou primeiro, aí os preços sobem porque ele gastou, aí esse dinheiro vai e ele capta. Então ele teve esse ganho. Quem perdeu foi quem ficou com o dinheiro do outro lado. Eu não consigo, assim, de quem tem um conhecimento menor, assim, eu não consigo entender se o senhor está dizendo que é nominal, se o que importa não importa tanto. Para quem deve e quem paga não é nominal. Para o banco, entendeu? Então, como que os bancos eles perdem nisso aí? A gente não, o banco perde quando não recebe. Ou fica ouvindo dizer que quando o empréstimo não recebe. Vão quebrar. Porque empréstimo não recebe. O banco não está. Quem liga? Mas se a taxa de juro abre, por exemplo, eu pego um empréstimo a 5% por ano. Se a taxa de juro abre. Você ganhou, porque você pode aplicar o dinheiro que você tomou empréstimo a 5, você pode aplicar a 7 e fazer um ganho. Não, mas, por exemplo, se eu tomei um empréstimo, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu pego 100 mil reais para fazer um investimento na empresa. Eu pego lá para pagar em 10 anos. Eu peguei a 5%. Se a taxa de juro abre, eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar por exemplo, a taxa de juro igual no país. Não, você já pagou, você já contratou o empréstimo. Não, se você pegou no pré... Você contratou, no pré, né? Você contratou o empréstimo assim. Eu tô falando se você pegou no pós, você está pagando o juro do mês. Então, mas aí você vai se ferrar, porque você, por exemplo, assim, olha, eu tenho que pagar 1.000 de parcela, aí de repente a taxa de juros mas o grande risco eu vou ter que pagar, nos Estados Unidos, por exemplo, e até aqui aqui no Brasil, as pessoas pegam um juro, inflação mais juros ou pré. As grandes dívidas são pré-fixadas. Pré-fixadas. Então, você já sabe quanto você está pegando, quanto você vai pagar. Por isso que ali, para o banco importa isso. E mesma coisa a inflação. Se ele faz um contrato de inflação, tipo IPCA mais juros, ele capta IPCA mais juros e empresta IPCA mais juros. Então o efeito IPCA é nulo, é a diferença de taxa que define o ganho dele. E o risco de crédito, ele pode pegar emprestado e emprestar. Se a contraparte para quem ele emprestou não pagar ele está devendo por outro. Mas e num cenário deflacionário? Aí você ferra quem está devendo. Lógico, se não é deflacionário, o cara não te paga. Por isso que os bancos querem. Essa que é a grande preocupação. O devedor não quer inflação. É por isso que lá ele não quer deflação. Ele não quer deflação. deflação. O devedor pode até querer, entendeu? Pode até querer. Agora, pro credor, a deflação é boa. Pro credor, se ele recebe, né? Sim, se pagam, né? Pro devedor, a deflação é péssima. Por quê? O devedor, porque ele pega esse dinheiro, aí ele aplica e se os preços dos ativos dele, né, ele comprou do produto que ele vai vender começa a cair, ele tem que pagar o banco em valor nominal. Sim. Entendeu? Então o que acontecia? Acontecia do século XIX, como você tinha essa restrição, muitos bancos estavam sem receber por conta de... Entrava uma inovação, né, na praça e baixava o preço das coisas e muitas empresas que não tinham essa inovação fechavam.
A criação destrutiva do Schumpeter. E ficava devendo. E o cara que estava devendo não conseguia pagar, porque ele entrou um produto mais barato e o outro empresário está ganhando, ele não está mais ganhando, ele está devendo, ele não paga. Então, os bancos quebravam, porque os caras não pagavam. Ô, Faca, mas você... Aí, os bancos falaram, nós temos que arrumar um jeito de não quebrar mais, porque estão quebrando. Tem muito, era toda hora uma pequena quebra de um banco aqui. Por isso que eles inventaram o cartel. Então, hoje, para o banco quebrar hoje, é só quando o cara não paga. Por isso, então, tem aquela máxima, tipo assim, se você quando deve... alguém não paga, né? Um credor não paga. Então, mas assim, quando você deve um pouco para o banco, você tem um problema. Quando você deve muito para o banco, quem tem um problema é o banco. Mas a questão não é o seguinte, hoje em dia, o banco não fica com todo o risco. Sabe o que o banco faz quando você pega um empréstimo grande dele? Ele securitiza, pulveriza e vende. O teu empréstimo já está na mão das velhas.